Precisarei dividir em duas partes, o estudo realmente é muito longo, então eu vou fazer a primeira parte nesta noite e na semana que vem, se Deus nos permitir, a conclusão desse capítulo 20. O meu propósito aqui não é colocar à força o meu ponto de vista teológico. Aqui está um texto em que nós temos pelo menos 3 interpretações teológicas. E aí, os irmãos fiquem à vontade para também chegarem à conclusão daquilo que vocês estão analisando no texto, dentro do que o Espírito Santo está revelando. Eu quero convidar você a ler então Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e da cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o que aconteceu com ele? Foi lançado no lago de fogo. Vamos orar? Pai, aqui estamos diante deste texto tão difícil para interpretação, mas reconhecemos, ó Deus, que quando analisamos todo o livro do Apocalipse, do começo ao fim, juntamente com toda a palavra do Senhor, nós compreendemos perfeitamente a instrução que o Senhor estava dando para João, para a sua igreja, para todos nós. Dá-nos a tua luz, Senhor, dá-nos a tua direção. Nós dependemos única e exclusivamente da ação do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, aqui está um capítulo que é considerado o mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez ele seja o texto bíblico que mais divide a opinião dos evangélicos ao longo dos séculos, por que não dizer também dos cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há consenso entre os evangélicos na interpretação desse texto. Não há consenso. Por causa deste capítulo, que é o capítulo 20,
surgiram algumas correntes escatológicas, ou seja, correntes que trabalham sobre as últimas coisas. Os pré-milenistas, que também têm suas subdivisões, e eu pretendo não ficar delineando tudo isso porque são muitas ideias. Temos também aqueles que são chamados pré-milenistas dispensacionalistas, são nomes que para alguns isso é complicado guardar, mas fique tranquilo. Tudo isso você poderá depois acessar quando tiver o livro que já está saindo, né? O primeiro capítulo já foi para a mídia, né? E temos aí os pós-milenistas e temos os amilenistas. Então vamos pensar, na verdade, 3 são as correntes: pré-milenista, pós-milenista e amilenista. No pré-milenista nós temos os pré-milenistas históricos e dispensacionalistas, mas não quero me abordar muito em cima desses temas. Eu quero falar num todo. Uma questão que eu quero que os irmãos já entendam desde já é simplesmente compreender que todas essas correntes escatológicas têm base bíblica, todas elas. Por isso que eu quero que os irmãos compreendam que quando eu falar qual é a minha posição teológica, não é para você seguir porque o pastor da igreja é, porque amanhã ou depois Deus permite que o pastor vá embora e vem outro para cá que tem uma outra visão teológica. Então nós precisamos ter a nossa identidade. E aí eu aprendi com o meu professor de Novo Testamento, há muitos anos atrás, que todos os assuntos que são polêmicos e que têm base bíblica, nós precisamos escrever em nossa mente com lápis. Porque pode ser que um dia você estude mais profundo ainda e veja que aquilo talvez não era bem assim, então você pode apagar e você vai tentar novamente reescrever o seu ponto de vista teológico escatológico. Mas uma coisa jamais você pode apagar da sua mente, que você e eu somos lavados pelo sangue do Cordeiro e que um dia estaremos nos céus para todo sempre com o nosso Salvador. Isso não pode sair da nossa mente jamais, mas posicionamentos teológicos podem ser discutíveis e você pode talvez chegar a alguma conclusão, desde que não seja uma heresia. E eu quero explicar de uma forma bem sintetizada algumas correntes teológicas a respeito desta visão do capítulo 20 e do que existe hoje no meio evangélico. O primeiro nós chamamos de pré-milenista histórico. Eles entendem perfeitamente que nós estamos vivendo a era da igreja, virá a grande apostasia, logo a seguir a grande tribulação com o reinado do anticristo, e aí vai ter o arrebatamento, a ressurreição dos crentes, vai ter a volta de Cristo nessa parte, para poder levar os crentes, terá a batalha da Armagedon, destruição do anticristo, e aí depois dessa volta de Cristo terá o milênio. Satanás vai ser preso, o templo de Jerusalém será reconstruído, terá sacerdócios, sacrifícios, rituais, tudo restaurado. Depois Satanás vai ser solto, vai ter essa famosa batalha do Gog e Magog, vai ter a ressurreição dos incrédulos, aonde terá então o final, o julgamento do trono branco e o estado eterno da alma. Ou seja, eles creem que o milênio relatado aqui nesse texto, ele sucede cronologicamente à segunda vinda de Jesus, relatado no capítulo 19 que nós estudamos. Ou seja, na cabeça do pré-milenista, quando Cristo vier, cronologicamente, vocês vão ver Cristo vindo e instalando na terra um reino milenar. E isso é a visão que eles trabalham. Dentro desta visão também tem não só o histórico, mas os dispensacionalistas, que creem que a Bíblia se divide em dispensação através da história. Ou seja, eles entendem que a Bíblia afirma que a igreja não substituiu Israel. E talvez você tenha essa visão também. E eu quero explicar um pouquinho mais. Para quem é pré-milenista, dispensacionalista, entende que no projeto de Deus de salvação, as promessas do Antigo Testamento, feito para Israel, não foram transferidos para a igreja, ou seja, continua ainda para o povo de Israel. Essa visão teológica acha que a igreja foi apenas um parêntese que abriu nessa história de salvação, e Deus, então, permitiu o surgimento da igreja, a igreja vai ter o seu parêntese fechado, sai de cena, será arrebatada,
e Deus continuará salvando apenas o povo judeu que aqui ficará, a não ser que tivesse aqueles que já se entregaram a Jesus Cristo e foram juntos com a igreja para os céus. Esta é a visão pré-milenista dispensacionalista. Eu confesso aos irmãos que no início da minha carreira ministerial, eu tinha esse ponto de vista. Eu já cria assim, que a igreja era um parênteses aberto por Deus. Deus, então, leva a sua igreja, ou seja, o povo que é o gentio, aqueles que não tinham sangue judeu, e Deus continua trabalhando, mas não mais com o mundo, somente com o povo de Israel. Deu para entender a visão teológica dessa parte aqui, desse pensamento escatológico, pré-milenismo histórico e o dispensacionalista? Essa é a primeira visão. Mas aí tem a segunda visão, que é chamado os pós-milenistas. Quem são eles? Eles creem que conforme o evangelho for sendo pregado no mundo inteiro, será iniciado então um milênio, e onde o mundo inteiro vai ser evangelizado e a maioria da população mundial vai se converter. Então a ideia deles é o quê? Nós estamos na era presente, o mundo vai ficar melhor, o evangelho vai crescer e avançar, vai acontecer uma cristianização gradual do mundo, e esses 1000 anos para eles não é ideia literal. Eles entendem que o mundo só vai melhorando até vir o retorno de Cristo e a ressurreição. Então, para eles, a ideia deles é o seguinte: o cristianismo será padrão, não exceção. Ou seja, o mundo só vai melhorar daqui para frente, o mundo só vai desfrutar da paz. Eu não creio nesse ponto de vista escatológico, porque o que eu entendo perfeitamente é que as coisas só vão piorar, não melhorar. Essa é a segunda visão, os pós-milenistas. Mas aí sobrou a última posição teológica, então você já sabe qual é o meu ponto de vista. Eu sou amilenista. O que o amilenismo, então, ensina? O amilenista, ele crê que o milênio não é um período literal de 1000 anos, mas é apenas uma figura de linguagem, essa expressão 1000 anos. Eu tenho batido muito na tecla com os irmãos a respeito da numerologia judaica, e falo isso sempre. Então, no judaísmo, existe o número 1000, e o número 1000 para o judaísmo simboliza grandeza, simboliza poder, porque no contexto judaico, o 1000 era considerado uma quantidade tão grande que não se poderia contar, era considerado algo poderoso, algo magnífico. É por isso que o amilenista, ele entende que o milênio é um símbolo espiritual, aonde revela que os salvos por Cristo, tantos que já morreram, quanto aqueles que já estão nos céus, eles estão sobre a terra também. Aqueles que estão na terra, vivos, melhor dizendo, inclusive os que já morreram, já estão reinando com este grandioso e glorioso reinado do Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, todos os que já morreram, já estavam reinando com Cristo e continuam reinando com Ele nos céus. Não estão desativados na terra, não estão no sono da alma, porque isso não existe. E os que estão vivos e continuarão vivos, continuarão reinando com Cristo até o dia que Ele nos levar, ou até o dia que Ele voltar. Ou seja, na visão amilenista, esse reinado de Jesus Cristo começou quando? Na primeira vinda de Jesus a este mundo. É por isso que, como amilenista que sou, eu vejo que esse capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do capítulo 19. Por quê? Porque o milênio, no capítulo 20, ele não é uma sucessão da segunda vinda de Jesus, registrado lá atrás no capítulo 19. Não é uma sucessão. Porque se vocês olharem, o capítulo 19 já dá o desfecho final. No capítulo 19 já dá o juízo final. No capítulo 19 já mostra lá as aves comendo a carne dos reis, lembram? E o banquete no céu com a igreja, a noiva do Cordeiro. E aí agora vem o capítulo 20 e dá prosseguimento do que vai acontecer depois, se já houve o juízo final no capítulo 19. Dá para os irmãos entenderem? É por isso que eu sempre falo que a minha visão teológica não é que o Apocalipse tenha sido escrito cronologicamente, mas uma sucessão paralela de fatos. Ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, nessa visão de João. E o que nós precisamos lembrar que nesse capítulo 20, está sendo revelado aqui a última sessão cronológica entre as 7 sessões que nós já estudamos aqui. E aí, quando eu falei do amilenismo, o milênio é simbólico.
Cristo veio, morreu, ressuscitou e Ele já reina com todo o poder e glória até a sua segunda vinda, que tudo isso acontecerá automaticamente, imediatamente, ao mesmo tempo. Segunda vinda, juízo final, a ressurreição dos mortos. E eu vou explicar tudo isso com mais calma mais para frente. Mas já que o pastor falou que nós estamos então encerrando a 7ª sessão paralela, que sessões são essas, pastor, que nós estudamos desde o capítulo 1? Eu quero relembrar aos irmãos, pelo menos as 6 sessões que já estudamos. Primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das suas igrejas. Está lá no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 3, final. Essa é a primeira sessão. A segunda sessão paralela dos fatos em Apocalipse, nós estudamos, fala sobre a visão do céu e dos selos. Isso está lá no capítulo 4 até o capítulo 7 de Apocalipse. A terceira sessão é o período em que fala das 7 trombetas, e nós estudamos bastante sobre cada trombeta, do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois veio a quarta sessão paralela, o dragão perseguidor. Quem era o dragão? Satanás. E isso está no capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo 14 de Apocalipse. Depois estudamos a quinta sessão, que fala sobre as 7 taças da ira de Deus, capítulo 15 e o capítulo 16 de Apocalipse. Depois nós estudamos então na semana passada e na retrasada a queda da Babilônia e da grande meretriz, que foi a 6ª sessão, do capítulo 17 até o capítulo 19. E agora nós chegamos então nessa 7ª e última sessão paralela. A 7ª sessão fala da grande consumação, o encerramento de todo o livro do Apocalipse, que é então do capítulo 20 ao capítulo 22, verso 21, que é a parte final da Bíblia. Então essas são as 7 sessões que nós estamos agora encerrando na 7ª sessão. Já estudamos as 6 sessões. E o que eu quero que os irmãos entendam, que agora nesse capítulo 20, que é o iniciar desta 7ª sessão, você precisa compreender que ele é como se fosse um reiniciar do período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo lá em Belém, da Judéia, lá naquela estrebaria, para com a segunda vinda, ou seja, todas as duas vindas, elas são demonstradas nesse capítulo 20. Eu entendo que é como se fosse um resumo do começo ao fim de todo o plano de salvação, da vinda de Cristo, do seu reinado e da sua volta. É assim que eu consigo enxergar Apocalipse capítulo 20. Por exemplo, se os irmãos notaram, no capítulo 19 nós estudamos então que a besta, tudo foi destruído, foi lançado no lago de fogo. Houve um juízo final. Você pode ler comigo mais uma vez Apocalipse 19, que nós estudamos quarta passada, verso 19 a 21. Apocalipse 19, verso 19 a 21. Para os irmãos compreenderem o que eu estou tentando falar nesta noite. Diz assim Apocalipse 19, verso 19: E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. E esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartavam das suas carnes. Então vejam só, aqui já está mostrando um desfecho da humanidade com relação ao julgamento, juízo final. E agora quando você lê o capítulo 20, que nós estamos trabalhando nessa noite, vocês encontram um retorno dessa explicação. É por isso que a conexão do capítulo 19 com 20 são praticamente idênticas, porque elas estão trabalhando paralelamente, os fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. Vocês lembram quando nós estudamos o capítulo 11 e o capítulo 12? São também 2 capítulos que eles parecem que estão de mãos dadas. Porque lá no capítulo 11 de Apocalipse, nós vemos ali que termina a terceira sessão paralela. Tem um relato das 2 testemunhas e logo demonstra o juízo final, ou seja, o final de todas as coisas. Meus irmãos, eu fico olhando para esses textos e penso, quantos juízos finais a Bíblia fala? Quantos juízos finais nós teremos no final? 1. Só teremos um só juízo final.
Não teremos mais de um juízo final, será um único evento. É por isso que quando eu olho para o capítulo 12, eu posso entender que no capítulo 12, ele vem iniciando uma quarta sessão paralela, que também registra agora a primeira vinda de Jesus. Lembra que o capítulo 12 fala da mulher, fala do sol, fala da criança, fala do dragão, Satanás querendo perseguir a criança. A gente estudou bastante sobre isso, ou seja, é um retrato no capítulo 12 do nascimento virginal de Jesus, da sua vida terrena, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua coroação. É só os irmãos assistirem depois lá no YouTube, né? Apocalipse, capítulo 12, Primeira Igreja Batista em Ouro Branco. E o que é incrível é que o capítulo 11, ele fala desse dia da ira de Deus, ele fala do final de tudo. Então, tanto o 11 quanto o 12 estão juntos ali paralelamente. E de repente continua falando depois ali das taças da ira de Deus e retorna o assunto sobre a destruição de tudo. Aí eu fico imaginando, como pode isso? A besta, o falso profeta, o anticristo, todos eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. De repente, Cristo vem a esta terra, reina por 1000 anos, e novamente no final dos 1000 anos, eles ressuscitam para lutar novamente com o Cordeiro. Há uma outra batalha, o Armagedon vai surgir então depois, se eles já foram derrotados antes. Dá para os irmãos compreenderem os fatos? O que eu estou batendo na tecla é que a gente não pode interpretar o livro do Apocalipse de linha cronológica, sempre paralela, porque o Apocalipse traz para a gente imagens, sessões, cenas semelhantes, ou seja, tudo colocado uma ao lado da outra como se fosse um filme, uma novela, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que a sessão que nós estamos estudando hoje, que é a 7ª sessão, fala exatamente de vários fatores escatológicos, desde a vinda de Jesus até o momento que Cristo morreu, ressuscitou, reinou com a sua igreja e agora está voltando para levá-la a estar com Ele para todo sempre. Cada registro feito de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, mas tudo no mesmo momento. Isso fica claro para os irmãos ou ainda é confuso falar assim? Que o Apocalipse são fatos paralelos acontecendo ao mesmo tempo? Dá para entender ou mais ou menos? Tá bom? Então lembra, gente, que o capítulo 19, como 11, eles já fecharam com a segunda vinda de Jesus, já fecharam com o juízo final. Se já fecharam com a vinda de Jesus, juízo final, agora tem de novo outra segunda vinda, outro juízo final. É por isso que aquilo que nós vamos analisar a partir de agora é para trazer clareza à nossa mente, não confusão. O que eu quero deixar claro para os irmãos aqui nessa hora, que eu analiso o texto hoje de uma forma exegética, hermenêutica, entendendo que este milênio narrado no capítulo 20, ele não sucede à segunda vinda de Jesus, ou seja, não é depois da segunda vinda. Para mim, pelo contrário, esse texto mostra como algo que está antecedendo a segunda vinda de Jesus. Eu creio tremendamente que nós já estamos no milênio. Cristo já está reinando sobre nossas vidas, sobre a história desse universo. Porque esse milênio aqui é figurado, ele não é literal. Tudo que você encontra no Apocalipse tem sentido figurado. São linguagens, são figuras que são mostradas para tentar levar uma compreensão maior do leitor daquela época. Então, queridos, a igreja, desde essa ressurreição de Cristo e ascensão de Cristo, ela já desfruta do governo absoluto de Cristo aqui nesta terra. Vocês acham que a igreja está sozinha aqui nessa terra? Quem reina sobre nós? É Cristo. Se eu falo que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas só lá no céu, porque a igreja aqui está desamparada, Ele deixou o Espírito Santo, então é só Ele que está com a gente. Eu estou dizendo algo equivocado, porque Cristo deixou claro que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, quando nós estudamos o capítulo 12 e depois o 13, uma coisa que eu queria que os irmãos compreendessem, que a partir daquele momento, nós aprendemos que existem, então, 5 inimigos que atacam a igreja. E quais são esses 5 inimigos que atacam a igreja? Nós entendemos, primeiro, o dragão. Quem era o dragão? A figura do dragão representa quem? Satanás. Guardem isso. A segunda figura, nós estudamos que a besta, aquela que surge do mar. E quem seria a besta que surgiu do mar? O anticristo. Terceira figura de inimigos contra a igreja de Cristo e Cristo. A besta que surgiu da terra, o falso profeta. Quarto,
a grande meretriz, que é a grande Babilônia, a igreja prostituída, o sistema religioso que se corrompeu através dos tempos. Então, a grande Babilônia, a grande meretriz, era o quarto inimigo da igreja verdadeira de Cristo. E por último, aqueles que foram marcados pela besta, que são os ímpios. Se vocês prestarem atenção, todos esses inimigos estão sendo registrados aqui como um evento paralelo, mostrando as suas quedas. Já prestaram atenção nisso? A besta foi condenada, o anticristo, o falso profeta, a falsa meretriz, ou seja, a grande meretriz, a falsa igreja. E agora nós estamos vendo o último inimigo, que na verdade é o primeiro, que é o dragão, que é Satanás. Então essa análise, desde o capítulo 13 para cá, é como se fosse uma ordem invertida dos fatos, falando da queda de cada um e deixando para o final justamente aquele que é o responsável por todos esses inimigos na terra. Porque diz aqui que a primeira a cair seria a Babilônia, depois o anticristo, depois o falso profeta, e aí vocês vão encontrar agora o dragão, Satanás, sendo completamente anulado e destruído. E assim vem a consumação da vitória de Deus sobre os seus inimigos. É por isso que quando a gente pensa na interpretação do milênio literal, após a segunda vinda de Cristo, eu não consigo entender que Cristo simplesmente vai vir com a sua igreja glorificada, com a sua igreja pura, resgatada pelo seu sangue, e vai descer e estabelecer o seu quartel-general em Jerusalém, e ali reinar por 1000 anos, numa terra que ainda terá ímpios, numa terra que ainda terá outros governos. Cristo vai reinar sobre outras nações, justamente com a sua igreja aqui na terra. Meus irmãos, isso nos dá muitas dificuldades hermenêuticas de compreender um Cristo que vem glorificado reinar por 1000 anos, literal, nesta terra, e um quartel-general em Israel, em Jerusalém. Eu acho isso quase sem lógica, porque eu confesso que eu não encontro nenhuma análise muito concreta, tanto nos evangelhos, como nas epístolas de Paulo, como nas epístolas gerais, para se crer no milênio político de Cristo, reinando fisicamente aqui nesta terra por 1000 anos. Eu não vejo. Mas nós precisamos nos lembrar que o próprio Jesus afirmou que o reino dele era o quê? Não era deste mundo. E por que Jesus disse isso? Porque o reino de Jesus é estritamente espiritual. Se vocês olharem comigo, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20, veja o que diz o texto do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto recebe esta palavra de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, não em comida e bebida, mas em alegria e em poder do quê? Do Espírito. Meus irmãos, o texto fala que o reino de Deus, ele não consiste de coisas que são materiais, não consiste de palavras, não consiste de coisas desta terra. E aí a gente começa a entender que o reino de Deus na Bíblia sempre foi escrito como espiritual, não como um reino físico nesta terra. É por isso que Jesus falou lá para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E eles não entendiam o que Jesus estava falando. Irmãos, o reino de Deus não tem fronteiras geográficas. Vamos falar juntos? O reino de Deus não tem fronteiras geográficas. Isso nos revela que Deus reina absolutamente, com todo o poder e glória, sobre toda a história, sobre todo o universo. Ele é bendito, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. É essa a nossa grande certeza. Deus não está limitado em Jerusalém ou em Israel para ser ali um quartel-general e reinar 1000 anos aqui nessa terra como Jesus Cristo. Então eu entendo que essa linha pré-milenista, dispensacionalista, acredita exatamente que vai haver uma era especial para os judeus. Eles creem que Jesus voltando, reinando aqui na terra em Jerusalém, os judeus vão ser honrados nessa terra. Os judeus simplesmente vão reconstruir o terceiro templo, vai ser reedificado lá no monte de Sião. Cristo vai governar a partir de Jerusalém. Irmãos, eu não consigo entender isso. Porque na cabeça deles, a igreja nesse momento é assunto do passado, porque a igreja já estará na eternidade, arrebatada.
E aí eu quero deixar claro para os irmãos que eu vejo muitos problemas nessa questão. Sabe por quê? Se eu separo a igreja de Israel, eu estou fazendo uma distinção muito cruel entre judeus e gentios. Não há distinção entre judeus e gentios. Cristo aboliu toda essa diferença. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele fez com que a sua igreja fosse edificada de uma forma única. É uma igreja só, não existe várias igrejas. Se você olhar comigo 1 Coríntios 12, vejam comigo o que diz o versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, todos os que creem em Jesus são batizados em quantos espíritos? Um só. Formando quantos corpos? Um corpo. E que corpo seria esse? Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de quê? De um espírito. Ou seja, então essa ideia de existir separação entre igreja e Israel, ela não é válida na nova aliança em Jesus Cristo. Irmãos, quando nós estudamos a soteriologia, o que é soteriologia? A doutrina da salvação. A gente não acha base para essa divisão entre igreja e Israel. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam aqui nessa noite: a igreja não é Israel, mas Israel precisa fazer parte da igreja. Deu para entender? A igreja não é Israel. Israel precisa se converter a Jesus Cristo e fazer parte da igreja. Deu para entender o que eu quis dizer? Não existe para Deus essa divisão. Aqui tem a minha igreja lavada pelo sangue do meu filho, a igreja somente dos judeus. Porque a igreja dos gentios também lavada pelo sangue do meu filho, ela é separada, é diferente. Não. A Bíblia, quando fala de igreja, está falando de judeus, gregos, homens, mulher, qualquer pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro. A igreja é uma só. A igreja é a noiva de Cristo. Ele não tem mais de uma noiva, é uma só noiva. Ou seja, todos os que experimentaram a graça de Jesus fazem parte da igreja. E se o povo de Israel se converter a Jesus Cristo, também farão parte da igreja. Logo, o tratamento não é mais com Israel, agora é a igreja. Jesus veio, morreu, ressuscitou. E quando Ele tiver o grande banquete nos céus, que estudamos na semana passada, com a sua noiva, não será Israel. A noiva de Jesus será a sua igreja. E a sua igreja é composta de quê? De árabes, de israelitas, de brasileiros, japoneses, chineses, todos os povos, raças, tribos e línguas que foram regenerados, justificados, transformados pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender. Não podemos dizer que existe distinção entre igreja e Israel. A igreja é o projeto de Cristo e nós, como igreja, somos uma só. Israel precisa sim se converter. E se Cristo voltar e muitos não se converterem, paciência. Eles tiveram a oportunidade de ouvir falar que o Messias, de fato, era Jesus Cristo. Não existe essa possibilidade de ter mais de uma igreja. A igreja foi edificada sobre Cristo. E todos os que creem em Jesus fazem parte da sua igreja. Deu para entender, irmãos? Está claro isso? Então, irmãos, se a visão que João teve lá no Apocalipse, no capítulo 1, foi tão majestosa, tão tremenda, a ponto do texto dizer que João caiu por terra como morto, ao ver o Cristo glorificado, como pode então conceber essa ideia desse mesmo Cristo? Mais a cada dia, Senhor. Que nossas vestes estejam brancas, Senhor. Que não falte o Teu óleo sobre a nossa candeia, Jesus. Pois sabemos que breve vem para buscar a Tua noiva. E estamos ansiando por este dia, Jesus. Tu és o Deus poderoso. E a Ti a nossa honra, toda a honra e toda a glória. Nós Te agradecemos, Senhor, e entregamos a Ti nosso louvor, nossa adoração. Fala-nos, Papai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, Pastor Wellington. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nome de Jesus Cristo.
Nós estamos na reta final dos estudos no livro do Apocalipse. Hoje, concluindo o capítulo 20, se Deus quiser, estaremos então tendo 2 capítulos para concluir o livro, capítulo 21 e o capítulo 22. Eu tenho visto o quanto muitas pessoas fora daqui de Ouro Branco têm assistido e têm acompanhado esses estudos. E isso tem sido gratificante. Eu tenho ficado muito feliz com isso. E por isso nós, então, ao invés de lançarmos um livro completo, ia ficar com mais de 500 páginas, eu tive então a orientação de lançar por capítulo no Hotmart, e as pessoas podem clicar ali e assim ter o capítulo que deseja estudar, além da disponibilidade que se tem no YouTube. E eu acredito que isso vai facilitar para que muitas pessoas possam entender um pouco mais este universo que está dentro do livro de Apocalipse. Eu sei que é um livro difícil, não é fácil. Eu sei que muitos irmãos talvez ficaram realmente confusos, logo quando começamos a estudar. Mas eu acredito que no decorrer dos estudos, muitas coisas começaram a clarear em nossas mentes, inclusive a minha, porque é sempre bom estar lendo, relendo, aprendendo e reaprendendo. E na semana passada, nós estudamos o capítulo 20 de Apocalipse. Eu não vou repetir tudo que nós falamos, ou fazer um resumo, é só as pessoas acompanharem pelo YouTube e verem lá, Apocalipse capítulo 20, a primeira parte. E nós estudamos falando a respeito de 4 cenas que estão aqui neste capítulo 20. A primeira cena, nós já estudamos na semana passada, que fechamos o estudo sobre a prisão de Satanás. E nós aprendemos que ele não está preso literalmente, mas está com seu poder limitado. E hoje nós vamos para a segunda cena, e ela está no versículo 4 de Apocalipse 20. Então eu vou ler com os irmãos o versículo 4 de Apocalipse, capítulo 20. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós falamos bastante sobre esses 1000 anos aqui, e eu disse que nós já estamos vivendo esses 1000 anos. Como eu falei para os irmãos, a visão desse pastor, pelo menos até este momento, é amilenista. Eu creio que nós já estamos vivendo este reinado de Cristo. Cristo reina sobre nós. A pergunta que nós temos que então responder nesta segunda cena que aparece aqui, que é a cena que vai falar do trono. Quem está reinando? E onde é este reinado? Em que lugar ele está acontecendo? Primeiro, quem está reinando é Cristo. Segundo, onde está esse reinado de Cristo, conforme lemos agora no versículo 4? Na terra ou no céu? Aonde está esse reinado de Cristo? Claro que é no céu, não é na terra. Lembra que nós estudamos que na perspectiva pré-milenista, eles acreditam que este reinado de Cristo é na terra, e para eles, esses 1000 anos são literais. Eu sempre digo que entender 1000 anos literais na terra, que Cristo vai reinar 1000 anos aqui, é algo muito complicado para se entender dentro de uma boa hermenêutica, dentro de uma boa análise do que o texto está nos dizendo. Primeira questão que a gente tem que entender aqui é que o texto está dizendo que João viu o quê? Nesse verso 4. Viu tronos. Deu para ler aí? E vi tronos. E preste atenção, o trono aqui está no plural. Eu já vou explicar por que ele está no plural. Aonde estão esses tronos que João viu? No céu ou na terra? No céu. O que me chama a atenção, queridos irmãos, que quando nós estudamos a respeito desta palavra trono, no Novo Testamento, a palavra
trono aparece pelo menos 67 vezes. Então vejam só, a palavra trono, muito obrigado, aparece então no Novo Testamento 67 vezes. Guardaram aí? Sendo que 47 vezes desses 67 estão no livro de Apocalipse. Ou seja, dos 67 tronos citados em todo o Novo Testamento, 47 estão no livro do Apocalipse. E agora vamos esquecer os outros. Desses 47 citados no livro de Apocalipse, apenas 3 desses tronos não estão nos céus, eles estão na terra. Guardem isso. Desses 47 que o Apocalipse fala, apenas 3 não estão nos céus, mas estão na terra. E os outros 44 que sobraram, sempre a citação é o trono que está nos céus. E preste atenção mais ainda. As 3 vezes que esses tronos aparecem aqui no Apocalipse, não eram 47? 47 menos 3, 44. 44 estão sempre registrados no céu. E os 3 registrados na terra sempre mostram como o trono do mal. Guardem isso. Os 44 estão sempre falando do céu. E os 3 que falam, estão falando do trono na terra. E sempre quando fala de trono na terra, é trono do mal. E se os irmãos observarem, o primeiro trono do mal em Apocalipse está registrado lá no capítulo 2, no versículo 13, que é chamado trono de Satanás. Não precisa ler agora, podem ler depois. Apocalipse 2, 13, primeiro trono registrado na terra, o trono de Satanás. O segundo trono registrado aqui na terra está em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que é o trono do dragão, que é o mesmo de Satanás. E depois o terceiro trono, que fala do trono registrado na terra, está em Apocalipse 16, verso 10, que é o trono da besta. Então, irmãos, quando olhamos esses tronos, que tem uma narrativa sobre trono na terra, o trono nunca é de Deus, é sempre trono do mal. É por isso que nós vimos em Apocalipse um livro que fala demais de tronos, já que todo o Novo Testamento fala 67 vezes, Apocalipse fala 47. Dos 47, 44 fala do céu, 3 falam da terra. Deu para entender esta teologia dos tronos em Apocalipse? Bom, então nós começamos a entender que João está tendo uma visão de tronos, e esses tronos não estão na terra, eles estão nos céus. E além desta visão do trono que João está tendo aqui, o que mais ele vê nesses tronos? O texto diz no versículo 4 que ele vê o que além do trono? Almas, não corpos humanos, não pessoas, fisicamente, de carne e osso, a expressão de alma vivente. Então, se é almas que estão diante do trono, não há possibilidade desse trono ser na terra. Não é um reinado de Cristo na terra, porque diante desse trono estão almas. E quem são essas pessoas que estão ali? Essas almas são de quem? De pessoas que já morreram em Cristo. E se os irmãos puderem rapidamente abrir as suas Bíblias, veja o que diz no Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Veja que o que diz Apocalipse 6, 9 tem a ver com Apocalipse 20, verso 4, falando de almas no trono, almas no céu. Vamos ler então Apocalipse 6, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar o quê? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, essas almas aqui, tanto no capítulo 6, 9, como no capítulo 20, verso 4, são as pessoas que morreram e estão reinando com Cristo desde aquele momento que elas partiram desta terra e estarão com Cristo por toda a eternidade, aguardando o dia da ressurreição. Nós chamamos isso na teologia de período intermediário.
Ou seja, é o período em que as pessoas que morreram, ou elas já estão salvas ou estão perdidas, mas estão aguardando esse grande dia. Eu não creio no aniquilamento da alma, porque há uma linha teológica que acredita que morreu sem Cristo, Deus vai deletar, vai deixar de existir, inclusive o próprio Satanás e os demônios. Não creio nisso. Eu não creio também no sono da alma. A pessoa morre e está dormindo com Cristo. Mas, pastor, o texto não fala muitas vezes, e dormiu com seus pais, e dormiu no Senhor. E lembra que nós já estudamos aqui a respeito do que é o sono da alma também. É até interessante que a palavra cemitério é a palavra coimaterium, que quer dizer dormitório. E eu disse que tinha um cemitério que tem uma frase assim bem grande na entrada, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Aí a pessoa passa em frente, Deus me livre, isola, não quero ir para ali não, né? Porque ninguém quer morrer. Mas essa ideia de dormir é um contexto judaico, é uma ideia que se tinha de que morria, você estava depositado ali na terra, dormindo com seus pais. E, na verdade, não existe sono da alma. O que a Bíblia nos ensina? Que quando a pessoa morre, o seu espírito, como diz em Hebreus 12, verso 23, imediatamente é aperfeiçoado para entrar na glória, aqueles que são salvos, é claro. Se você olhar Hebreus 12, 23, eu particularmente vi que a NVT, nova versão transformadora, a versão pela qual nós usamos aqui para as Bíblias comemorativas da igreja, nesses 40 anos de organização eclesiástica, nesse versículo que ela foi muito fiel ao texto original. Porque em Hebreus 12, 23, na NVT, fala justamente isso, que os justos morrendo, os seus corpos então ficam aqui depositados e imediatamente o seu espírito é aperfeiçoado e entra na glória. Sabe o que isso nos mostra? Que Paulo realmente estava certo ao dizer em Filipenses 1, 23 o que ele disse. Que quando a pessoa morre, a pessoa vai morar com Cristo, que é incomparavelmente muito melhor. Paulo não falou isso em Filipenses 1, 23? Prefiro morrer e estar com Cristo ou dormindo? Com Cristo. Segundo Paulo, morrer é estar junto com, é estar ao lado de Cristo, é estar com Ele para sempre. Isto é incomparavelmente muito melhor. Então, meus irmãos, morrer para o crente é deixar esse corpo e habitar imediatamente com Jesus. Não tenham dúvida disso. Uma vez que nós fecharmos os olhos, partirmos dessa vida, você não vai para um purgatório, você não vai para um período de ficar dormindo ali no túmulo, você já vai imediatamente reinar com Cristo. Então a alma do crente entra no céu, e esta alma tem vida independente do corpo. Esse corpo só vai se juntar novamente com essa alma no dia da segunda vinda de Cristo. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, aí nós vamos ter um corpo glorificado junto com esta alma glorificada para aqueles que morreram. Mas aqueles que continuaram vivos e Jesus voltar e não experimentar essa morte, como diz lá em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, teremos um corpo glorificado, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós então ansiamos pela segunda volta de Jesus, porque quando Jesus voltar pela segunda vez, esta alma glorificada, ela tem que se unir a esse corpo que vai ser ressuscitado e glorificado. Isso é claro para os irmãos até aqui? Está dando para entender? Esses dias falaram comigo, pastor, às vezes eu falo um pouco rápido demais, Então eu estou tentando ser bem lento, para que eu consiga, sim, atingir a expectativa de entendimento em cada coração. É por isso que quando Jesus voltar, vai acontecer o seguinte, abra sua Bíblia agora, por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Aí, eu já sugiro que você olhe a NVI, Nova Versão Internacional. Por quê? Dentro do texto original, eu vi que a NVI está muito mais próxima do que a NVT ou João Ferreira de Almeida, talvez seja a sua tradução. A NVI está muito próxima ao texto do grego koiné. 1 Tessalonicenses 4,14 diz o quê?
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, quem? Aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram. Agora a pergunta que eu faço para vocês: quando Jesus voltar, Deus trará mediante Jesus, ou seja, com Jesus, quem? Quem virá junto com? Porque a expressão com ele ali é a palavra grega sum autou. Sum autou é junto com. Se é junto com, não é alguém que está lá embaixo depositado no túmulo, é alguém que está junto no convívio. É a mesma coisa que eu disser assim: bom, eu vou estar indo ali atrás no refeitório junto com o Altamir. Vamos tomar um café que o irmão Oswaldo vai fazer. Certo? Não, irmão Oswaldo? Então, ao fato de falar que eu vou junto com o Altamir, eu estou dizendo que o Altamir está onde? Lá na casa dele, lá no hospital, no trabalho, ou está aqui perto de mim? Está comigo. Eu vou junto com ele tomar um café aqui no refeitório. É a mesma expressão. Então vamos ler de novo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que partiram para a eternidade. Porque os mortos em Cristo já estão com Cristo. Isso revela que os mortos em Cristo estão desativados ou estão ativados? Ativados. É por isso, irmãos, que quando Jesus voltar, antes dos crentes que estiverem vivos serem transformados e levados para os céus, os mortos em Cristo vão ser ressuscitados primeiro. Dá para os irmãos entenderem isso? O texto fala: então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque virão junto com o Senhor nos ares, e ao vir junto com, automaticamente vão então ressuscitar, e assim junto com os outros estarão com Cristo para todo sempre nos céus. Irmãos, isso é maravilhoso que o apóstolo Paulo está ensinando. Quem morrer primeiro já vai estar desfrutando das delícias do céu até a ressurreição. Então essa ressurreição será algo instantâneo quando Cristo voltar. É por isso que eu posso dizer para vocês que nós somos um povo abençoado, porque nós temos esperança gloriosa, nós temos a certeza da vida eterna, e uma vez que partirmos dessa terra, nós estaremos face a face com o nosso Salvador para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que já morreram estão reinando com Cristo nos céus. Jamais será aqui na terra. Portanto, voltando para esta segunda cena, que é a cena do trono, no versículo 4 de Apocalipse 20, na parte final desse verso 4, o que diz ali? E viveram e reinaram para ou com Cristo, não somente para, mas com Cristo, durante quantos anos? 1000 anos. Bom, a pergunta que eu faço agora é: aonde está Cristo aqui? No céu ou na terra? Nos céus. Isso está claro para os irmãos? Ele está na destra de Deus. Ele está no trono celestial. Ele está governando. Ele está reinando. Aqueles que morreram em Cristo também estão nos céus. Estão com Cristo, participando da sua glória. É por isso, irmãos, que nós podemos compreender perfeitamente nesse texto que não se pode existir um reino milenar na terra. O reino milenar é um reino espiritual. E aí a pergunta que temos que ainda fazer é: o que os crentes estarão fazendo com Cristo, não somente para Cristo? O verso 4 diz o quê? Vamos ler então de novo do início? Vi tronos. Agora vamos entender por que está no plural. E assentaram-se sobre eles, ou seja, sobre esses tronos. Quem que sentou sobre esses tronos? Quem? Os crentes, os salvos. E foi dado para eles o poder de fazer o quê? Julgar. Meus irmãos, sabe o que significa? Que os crentes não só vão para o céu, como também irão se assentar no trono. Não no trono central que é do Senhor, porque Ele merece a honra, a glória, jamais alguém vai tomar o lugar de Deus, mas vão estar sentados junto com o Senhor
nos céus. Por isso são vários tronos. Aí você pergunta, pastor, mas esse negócio de julgar os crentes, não estou entendendo bem. Vamos entender, a Bíblia não interpreta a própria Bíblia? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, verso 28. Esse é o primeiro texto que eu quero mostrar. Se os crentes em Cristo já estão reinando com Ele nos céus, e lá eles vão julgar quem? Que autoridade os crentes têm para julgar alguma coisa no céu, se Jesus é o justo juiz? Bom, primeiro que eles vão julgar são as 12 tribos de Israel, que não deram crédito ao Messias que veio a este mundo. Pastor, onde está isso? Vamos ler? Mateus 19, 28. Diz assim: E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, ou seja, os crentes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar aonde? No trono da sua glória, também o quê? Vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar quem? As 12 tribos de Israel. Ou seja, os crentes não é que vão tomar o lugar do juiz, mas a atitude deles lá, com Cristo reinando, é para mostrar para Israel: Israel, vocês não creram que Jesus era o Messias. Israel, vocês, na representação de 12 tribos, desprezaram o verdadeiro Senhor da glória. Não deram ouvidos à voz de Deus, rejeitaram o Filho de Deus, crucificaram o Filho de Deus, zombaram do Filho de Deus. Então, os crentes com o seu testemunho vão dizer: nós acreditamos, e o Messias era de fato Jesus Cristo. Então, os crentes vão estar reinando com Cristo nos tronos, e o primeiro julgamento que farão é sobre as 12 tribos de Israel. Claro até aqui? Segundo julgamento, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que os crentes também vão julgar o mundo, não só as 12 tribos de Israel, mas o mundo. O que diz 1 Coríntios 6, verso 2? Vamos ler? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o quê? O mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, os crentes vão julgar o mundo porque, olha, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Vocês não deram ouvidos à voz de Deus. Aliás, vocês preferiram se curvar perante o Deus deste século, que era Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então o mundo inteiro vai ver que os crentes em Cristo, a igreja celestial, estará nos tronos, e cada um ali tendo um testemunho vivo, e com esse testemunho vivo é um julgamento para todo mundo que desprezou Jesus, a sua palavra e a sua igreja. Terceiro julgamento, tem mais, termina ainda. 1 Coríntios 6, verso 3. Lemos o 2, agora vamos ler o verso 3. Os crentes também vão julgar até os anjos. Vocês já tinham visto esse texto? Olha o que diz o verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Que anjos seriam esses? Com certeza não são os anjos que estão com Deus, são os anjos que foram expulsos, aqueles que proporcionaram as coisas ruins, as potestades, aqueles que sempre fizeram tudo contrário à vontade de Deus e levou a humanidade a viver na contramão do Senhor. Então nós podemos dizer com clareza diante desses textos, juntando com Apocalipse 24, que a posição do crente no pós-morte é de co-regência com Cristo nos céus. Vou repetir. A posição do crente que morre e está com Cristo nos céus é de co-regente. Ele está junto com Cristo nos céus. Não é isso que o texto diz lá no versículo 4? E vão reinar juntamente com Cristo. Eles não só estarão na glória, desfrutando das benesses espirituais, celestiais, como também estarão reinando estaremos junto com Cristo. Irmãos, que privilégio que Deus está concedendo para aqueles que são de Jesus. Os crentes estão no céu e reinarão com Cristo e adorarão Jesus Cristo para todo sempre, face a face. Isso é algo indescritível. Não tem palavras para dizer que coisa gloriosa, maravilhosa será esse dia em que estaremos com o Salvador para todo sempre.
Meus irmãos, se eles estão lá reinando com Cristo, significa então que eles estão desativados na terra? Ou eles já estão participando da glória com Cristo? Já estão participando. Talvez você tenha se lembrado de alguém que partiu e que você muito amava e era crente em Jesus Cristo. Se isso consola o teu coração, pense que neste momento, esse irmão, essa irmã que partiu para a eternidade em Cristo, agora está lá como corregente, está junto com Cristo, reinando com Ele. E muito em breve nós estaremos com eles também, para todos sempre. É esses crentes aqui registrados no verso 4, que não são só os mártires que foram degolados, não somente aqueles que não aceitaram a marca da besta, mas é o simbolismo de todos os que amam a Jesus Cristo. E aí tem uma questão mais importante que nós temos que entender hoje, mas antes eu preciso perguntar, até aqui, está claro ou está ainda confuso? Está legal? Posso continuar? Vejam só, eu quero que a igreja entenda que quando se lê em Apocalipse 13, sobre a figura do anticristo, que nós estudamos também, a gente não pode restringir o anticristo apenas para uma figura escatológica, ou uma figura só dos últimos momentos. Toda força hostil que se levantou contra a igreja, que se levantou contra Cristo, e que ainda tem se levantado contra Cristo hoje, é o anticristo, é contra Cristo. E o que mais a gente está vendo nos nossos dias agora, são pessoas se levantando contra Cristo. É interessante que, se você fala qualquer coisa contra as pessoas hoje, até na mídia, você agora é fundamentalista religioso, você é homofóbico, você não tem amor, você não tem sensibilidade. Se você fala da palavra de Deus, mas eles podem criticar a gente, eles podem blasfemar da nossa fé, eles podem simplesmente colocar um Cristo crucificado, vestido de uma forma completamente degradante, eles podem fazer coisas terríveis com os símbolos da fé cristã, que isso não é nada. Mas se a gente falar que tudo o que eles estão fazendo é contra os princípios de Deus, nós é que somos fundamentalistas, nós é que somos os retrógrados. Dá para entender isso? Quem é o anticristo? Aqueles que são contra Cristo. Aqueles que olham para os preceitos eternos de Cristo e simplesmente banalizam, zombam, e estão um tempo inteiro tentando depreciar tudo o que Cristo nos ensinou através da sua palavra. Aí eu pergunto, quem está certo? A palavra de Deus que já existe há milênios, ou o ser humano que nasceu esses dias e agora está achando que é o dono da verdade, é o dono da razão? É por isso que todas as pessoas que se mantiverem fiéis a Cristo, que morrerem pela sua fé, como muitos já morreram pela fé, eles já estão reinando com Cristo. E este momento de reinar com Cristo vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, estão lá, Cristo veio, morreram em Cristo, já estão reinando, mas eles vão vir junto com Cristo quando Cristo voltar a este mundo. E creio, muito em breve, Jesus voltará. Ele está às portas. E por isso, como igreja, podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas agora surge então mais uma dificuldade. Mas nós estamos aqui para estudar, eu espero, né? Se você prosseguir comigo, vamos para o versículo 5 agora, de Apocalipse 20. Diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ou na segunda ressurreição? Na primeira, então guarde isso. É bem-aventurado, é mais do que feliz quem tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre esses não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Bom, e agora, né? Agora deu um nó na cabeça, né? Primeira e segunda ressurreição. Que negócio é esse? Meus irmãos, o que nós temos que compreender é que quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, não é uma ressurreição física, mas é uma ressurreição espiritual. Guardem isso. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa é regenerada, que quando uma pessoa se converte, é uma forma de ressurreição que acontece com ela. Se você quer entender melhor, abra sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 24.
Ou seja, quando você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, você então estava vivendo uma vida completamente apagada, morta em seus pecados. E ao crer em Jesus, você ressuscitou com Cristo. Não é isso que nós falamos? Nasceu de novo. Vamos para João 5:24, vamos ler. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você estava morto, você estava morta, os pecados que eu e você cometíamos nos fazíamos ser pessoas mortas. E um morto sente alguma coisa? Chegar lá no morto e beliscar, acorda aí, rapaz, ele vai sentir alguma coisa? Não. Ou seja, estávamos insensíveis à voz de Deus, mortos em nossos delitos. No momento que Cristo então veio e derramou sobre nós a sua unção, a sua graça, e nos deu a tão grande salvação, nós fomos então o quê? Ressuscitados, passamos a viver em Cristo. Vamos ver Efésios, outro texto para entender o que é essa primeira ressurreição. Efésios 2:1, diz o quê? Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. Se você está morto e é vivificado, isso é o quê? Ressurreição, uma ressurreição espiritual. Então, irmãos, no momento que aceitamos a Jesus como Salvador, passamos da morte para a vida. Então, por isso compreendemos que aqui está a primeira ressurreição. Então, se todos que já aceitaram de verdade Jesus como Salvador, podem ficar tranquilos. Nós, então, já passamos pela primeira ressurreição. Somos bem-aventurados. Legal, pastor, mas e esse negócio agora da segunda ressurreição? Bom, já vou falar, tá? Entenda uma coisa, se eu ressuscitei com Cristo, você com Cristo, nós somos uma nova criatura. O texto fala que a segunda morte não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque se morrermos, não vamos continuar mortos, nós vamos viver para sempre. Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a segunda morte é considerado de condenação eterna. Um crente em Jesus, que nasceu de novo, que ressuscitou dos seus delitos e pecados, ao morrer, ele vai para a condenação eterna? Não, ele está salvo para sempre. Louvado seja o Senhor. Ou seja, os que passaram pela primeira ressurreição são salvos. Nunca duvide disso. Talvez Satanás vai ficar colocando na sua cabeça isso, olha, você pisou na bola, você pecou, você perdeu a salvação, irmãos. Uma vez que nós fomos selados pelo Espírito Santo, uma vez que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Não temos que duvidar disso. Então a primeira ressurreição já aconteceu conosco, louvado seja o Senhor, e nós não iremos passar pela condenação da segunda morte. Estamos livres, somos salvos para sempre. Então, meus irmãos, recapitulando, quem morre uma vez crendo em Jesus tem que tipo de morte? Morte física, mas não eterna. Então nós vamos viver para sempre com Cristo. Mas a pessoa então que vive em Cristo, ele vai passar pelas duas ressurreições. Então o crente em Jesus passa por essas ressurreições. É isso que eu quero mostrar agora. A primeira ressurreição foi a espiritual, no ato da conversão. A segunda ressurreição é a corporal. Quando se dará a segunda ressurreição? Quando Jesus voltar. Então, meus irmãos, o que nós entendemos é o seguinte: quem morre duas vezes, ou seja, não ressuscitou espiritualmente, não creu em Jesus, continuou morto nos seus delitos, continuou morta nos seus delitos. Ela viveu a vida aqui na terra, desprezou Jesus e ela morre fisicamente. Ela morreu duas vezes. Aí eu pergunto para vocês, na ressurreição, quando Cristo vier, ela não terá parte na vida eterna. Ou seja, ela terá apenas uma ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento final, para o juízo, para a condenação eterna. Vejam comigo aqui. Se o crente em Jesus estiver vivo quando Jesus voltar, ele não vai experimentar a segunda ressurreição. Dá para entender isso?
Por quê? A primeira é se converter. A segunda é se ele tivesse morrido. Mas já que ele não morreu, é o que todos nós gostaríamos, né? De estar vivo quando Jesus voltar, nós não vamos passar pela segunda ressurreição, estaremos vivos. Por isso que Paulo falou, e nós os que ficarmos vivos, seremos o quê? Transformados. Mas os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, ou seja, a segunda ressurreição. Por quê? Eles aceitaram a Jesus, primeira ressurreição. Morreram, estão com Cristo nos céus. Quando voltar com Cristo, vão ressuscitar novamente. Entendeu o porquê da segunda ressurreição? E aí vão reinar com Ele para todo sempre e vão glorificar a Deus por toda a eternidade. Essa é a grande questão. Quando nós formos levados para morar com Cristo, nós teremos a plena certeza de que este mundo é uma página virada. E aí eu queria que os irmãos entendessem. A primeira ressurreição, os crentes em Jesus já experimentaram. A segunda ressurreição, somente para aqueles que já morreram em Cristo ou ainda morrerão em Cristo. Por isso que nós podemos ainda, quem sabe, só ter esta primeira ressurreição. E o que teremos aqui para frente é o arrebatamento, é a volta de Jesus Cristo. É isso que o texto vai nos dizer. Não sei se ficou claro para os irmãos. Deu para entender? Vamos ler novamente o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram. Quem são esses que não reviveram? Os que não creram. Os que não aceitaram Jesus. Os que não nasceram de novo. Continuaram nos seus pecados, seus delitos, mortos nele. E diz que eles não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Que 1000 anos seriam isso? O período que nós estamos vivendo. Cristo já está reinando. Ou seja, Jesus vai voltar e essas pessoas não deram crédito à palavra de Deus. Então são aqueles que não reviveram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, nós aceitamos a Cristo, desfrutamos da primeira ressurreição. É por isso que no verso 2 vai dizer o quê? Bem-aventurado e santo. Aquele que tem parte aonde? Na primeira ressurreição. Quem é bem-aventurado aqui? Você, eu, todos nós. Nós já somos bem-aventurados porque já estamos participando, já somos pessoas ressurretas em Cristo. E aí diz o texto que, sobre esse quem? Nós, que participamos dessa primeira ressurreição, não há o poder da segunda morte, ou seja, nós não iremos perecer. Se morrermos agora, o que vem para nós depois é o quê? Vamos estar com Cristo nos céus, e quando Cristo voltar, iremos ressuscitar primeiro, participar da segunda ressurreição. Os que continuarem vivos, só vão continuar com a primeira ressurreição. Para que precisar da segunda, se não morreram? Deu para entender? E a morte eterna, nós não vamos desfrutar dela. Por quê? Porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos viver a segunda morte, somente os ímpios, aqueles que não experimentaram a primeira ressurreição, o novo nascimento. Irmãos, deu para entender o que é a primeira e segunda ressurreição? Ou ficou confuso? Deu para entender? Primeira ressurreição simboliza o quê? Nova vida em Cristo. Segunda ressurreição, para aqueles que morreram em Cristo, aqueles que vão estar, então, novamente participando de toda a eternidade, porque eles já estão nos céus, voltarão, terão um corpo glorificado e serão levados para todo sempre nos céus. Eu espero que tenha sido claro essa segunda cena de Apocalipse capítulo 20. Vamos prosseguir? Terceira cena. Agora nós encontramos no versículo 7 o seguinte: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Estudamos sobre isso na aula passada. O que é Satanás ser solto? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Verso 10, vamos ler? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Bom, o que isso significa nessa terceira cena? Aqui está a derrota final de Satanás. Aqui está a derrota final do dragão. Só que a pergunta que surge é:
essa batalha aqui é outra batalha diante daquela que já foi descrita lá no capítulo 16? Será que esta é outra batalha diante daquela que foi descrita no capítulo 19? Lembra que o capítulo 16 fala sobre isso e o 19 também? Será que são batalhas distintas ou é a mesma batalha? Vamos ver então, capítulo 16, verso 14, para a gente rebobinar um pouco a nossa memória. Apocalipse 16, verso 14, diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para o quê? A batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui está uma narrativa da grande peleja, da grande batalha. Veja o verso 16 agora. E congregaram no lugar que em hebreu se chama o quê? Armagedon. Irmãos, se vocês se lembram, esse capítulo 16 é um contexto que narra as 7 taças da ira de Deus. São os 7 flagelos da ira de Deus. É a derrota final dos inimigos de Deus. No capítulo 16 estudamos isso. Mas agora, se você olhar comigo o capítulo 19, veja comigo o verso 19 a 21. Ali já está falando de uma batalha também. Eu fico pensando, é outra batalha? É a continuação, mas como que pode ser continuação se no capítulo 16 já foi lá, né? O Senhor venceu a batalha, agora vem para o 19. Eu não sei se os irmãos se lembram. Será que João estava escrevendo coisas diferentes ou a mesma batalha em lugares diferentes e em cenas diferentes ao mesmo tempo? Lembro que eu tenho batido na tecla que Apocalipse é um livro escrito de forma paralela, como uma novela, como um filme, várias cenas, então está tendo as batalhas acontecendo ali. Ou seja, a batalha do capítulo 16 está acontecendo paralelamente ao capítulo 19, está acontecendo paralelamente ao capítulo 20. São narrativas falando de tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Vamos para o capítulo 19 então? Veja comigo o verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer o quê? Guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E esses 2 foram lançados o quê? Vivos, aonde? No lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, gente, o Armagedon, no capítulo 16, e essa luta do capítulo 19 são a mesma luta. É a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. E agora no capítulo 20 mostra que é uma batalha universal. Todas as nações estão envolvidas e estão contemplando essa batalha. As nações dos 4 cantos da terra são como as areias do mar. Mesmo sendo mostradas essas cenas diferentes, é a mesma batalha. Vocês acham que então é lançado no fogo, dali a pouco sai do fogo de novo e continua a batalha? Não! Eles já foram destruídos, só que são cenas acontecendo ao mesmo tempo. Vê se vocês, irmãos, conseguem entender. Se vocês lembrarem, no capítulo 17 e 18, fala sobre a queda da Babilônia, fala sobre a queda da grande meretriz, lembram disso? Fala da queda do anticristo, do falso profeta, lá no capítulo 19, e agora faltava dizer sobre a queda do dragão. O dragão tem que partir também para o fogo eterno. O dragão é quem? Satanás. Então, meus irmãos, essas quedas acontecem tudo ao mesmo tempo. É exatamente isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Só que aparece em quadros diferentes, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Irmãos, o que eu acho interessante, que quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai destruir Satanás, vai derrotá-lo para sempre. Vai derrotar a grande Babilônia, a grande meretriz, vai derrotar todos os seus inimigos, e a vitória dele é completa, é eterna, diz que vai ser para todo sempre. Não vai ter outra batalha, eles não vão voltar do além e recomeçar uma outra guerra. É uma guerra só. É por isso que o Apocalipse não pode ser lido de forma cronológica. E aqui ele cita 2 nações, Gog e Magog. Se você olhar lá no Antigo Testamento, em Ezequiel,
capítulo 38 e 39, são as simbologias dos inimigos de Deus, Gog e Magog. Mas geograficamente, onde fica Gog e Magog no mapa mundial hoje? Lembram que Gog e Magog, como diz Ezequiel, é o extremo norte de Israel? Qual é o país que hoje está no extremo norte de Israel? A Turquia, mas aí mais acima, a Rússia. A Rússia. A ideia é que os inimigos são numerosos. Os inimigos do povo de Deus são grandes demais. É por isso que quando eu olho esse texto, eu vejo que a Bíblia está dizendo que nós não vamos ter momentos de paz. Lembram quando eu falei do pós-milenismo? O que eles creem? Que gradativamente as coisas vão melhorar. O Evangelho vai se espalhar, vai crescer, vai haver paz no mundo. É assim que creem os pós-milenistas, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não vai haver um paraíso na terra. A cena bíblica e apocalíptica mostra que o final de tudo, as coisas só vão piorar. É a grande tribulação, é a apostasia, é o pouco tempo que Satanás vai ter para tentar destruir o máximo possível a credibilidade da palavra de Deus, é o reinado do anticristo, ou seja, é um cenário de perversão sem precedente em toda a história da humanidade. E eu posso dizer para os irmãos, sem medo de errar, eu creio que nós já estamos vivendo esse período de grande perversidade, momento de grande imoralidade, de depreciação daquilo que é moral, daquilo que é correto. Meus irmãos, as coisas estão ficando nojentas dia após dia. Aqueles que fazem o que é certo são taxados de errado. E quem faz o que é errado é taxado de certo. Não é assim que está acontecendo? Se você é honesto, você é criticado. Se você é uma pessoa que faz o que é errado, todo mundo aplaude você. Eu não consigo entender isso. Mas a Bíblia fala que isso iria acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. Essa cena que nós vamos ver daqui para frente, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E dia após dia, vão se sujar mais e mais, porque Satanás está desesperado. Ele não suporta ver a igreja de Jesus avançando. Então, diz esse texto, que Satanás vai ser derrotado para sempre. Não só ele, mas como todas as hostes infernais. E aí entramos na quarta e última cena do capítulo 20. Vamos ler o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bom, quem é esse que está sentado? Quem é o juiz? Quem é? Jesus Cristo. Então, aquele que, nesse espaço de tempo, antes da segunda vinda de Jesus, está com Cristo e se morre, já vai estar com o Senhor para todo sempre, ele é bem-aventurado. Mas entenda uma coisa, do período que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a igreja foi fundada, o Espírito Santo está guiando a nossa vida, nós já estamos reinando com Cristo. Nesse período que estamos reinando com Cristo, Jesus é o que da sua igreja? Além de Senhor. João capítulo 2, 1 João capítulo 2 diz o quê? Ele é o nosso advogado. Ou seja, Jesus agora, nesse momento, antes da sua volta, é o nosso intercessor jurídico. Ele é o nosso advogado. Ele julga a sua causa, ele cuida de você. Ele diz para o Pai, está perdoado o pecado daquela pessoa. O meu sangue foi derramado por isso. Ele é o nosso advogado. Já que ele é o nosso advogado, já que ele é o cabeça da igreja, ele é quem está governando, o texto diz que ele vai assentar no trono, mas na sua segunda vinda, ele não será mais advogado. Ele será juiz. E por ser juiz, a cena mostra que toda a natureza irá fugir da presença dele, ou seja, tudo vai ser como um rolo sendo desenrolado. E aí, irmãos, o universo se encolherá diante da majestade de Jesus Cristo, o justo juiz. Se você quiser relembrar comigo, abra rapidamente Apocalipse 6. Veja comigo o verso 14 e o verso 17 apenas. Apocalipse 6, verso 14 e o verso 17. O que diz Apocalipse 6, 14? Vamos ler? E o céu retirou-se como um livro que se enrola, ou como um pergaminho, e
todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quem olha para Apocalipse cronologicamente e fala, puxa, no capítulo 6 diz que o céu já foi enrolado, depois ele volta para o lugar, depois ele é enrolado de novo, peraí, como que é? Não, é porque tudo está acontecendo paralelamente. Isso aqui só está respondendo o que está acontecendo agora no capítulo 20 também. Tudo está fugindo da presença do Senhor. E diz o verso 17, por que tudo está fugindo? Por que está sendo enrolado, né? O céu, toda a natureza está tendo toda essa transformação. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É interessante que no verso 17, nessa parte final, não diz que virá o fim, diz que alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? As pessoas não vão poder suportar. O universo não conseguirá suportar. Suportar o quê? A presença santa do justo juiz. Eu acho interessante que quando a gente olha aqui a palavra grega, a palavra erkomai, é uma voz média de um verbo primário grego que é dito o seguinte: chegou o grande dia. É algo presente, agora, aconteceu nesse instante, chegou aqui nesse instante o grande dia. Não é a ideia de chegará um grande dia. Por isso que quando você olha Apocalipse 6 já está falando que chegou, que o justo juiz veio, que tudo foi enrolado como um livro. Se chegou, por que depois volta a falar de outros assuntos? É porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então o texto fala que chegou, o grande dia está aqui. É por isso que no capítulo 20 de Apocalipse, verso 11, diz o quê? Eu vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu, ou seja, a terra fugiu, escapou, o céu, nada poderia mais estar encoberto, tudo está claro, todos estão contemplando o tribunal do justo juiz. Agora eu pergunto, quem está nesse tribunal sendo julgado? Os crentes também vão ser julgados nesse dia? Eu sempre escuto pessoas falando, mas Paulo fala lá que todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não vamos? Sim, só que tem uma diferença. Os crentes em Jesus estarão no tribunal de Cristo justificado, regenerado, transformado para todo sempre, assentados com Ele, como lemos no verso 4, e julgando todas as coisas. Nós não seremos julgados, irmãos, não teria sentido. Eu e você crermos em Jesus, a promessa é que estaremos com Ele, juntamente com Ele, corregentes, reinando nos céus, julgando os anjos, o mundo, as 12 tribos de Israel, e de repente Jesus olha para a gente aí, desce do troninho de vocês e vem para baixo que agora eu vou julgar vocês. Teria sentido isso? Aí eu pergunto aos irmãos, o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ter a vida eterna é um ato, não é que há a possibilidade de ter, tem a vida eterna. Logo a seguir o versículo vai dizer o quê? Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Pergunto, se eu e você cremos nele, nós então não somos condenados. Por que vamos participar de um juízo? Um juízo final. Por que vamos ser julgados ainda no final? Pelo que nós vamos ser julgados? Aí é a grande questão, o que vai ser as obras? As obras que nós vamos ser julgados, vai lidar com a nossa salvação ou vai lidar com o galardão? Deu para entender? Nós não temos que ter preocupação com o tribunal naquele dia, porque nós não seremos julgados para condenação, porque pelo sangue de Cristo nós já estamos salvos para sempre. Essa é a certeza. Aqui é a prova no versículo 11 do capítulo 20 de que o universo está desabado, completamente fora de si. Os homens estão em pânico. Todo o governo mundial acabou. Agora todos estão na presença de Jesus. Ninguém mais pode escapar, porque o dragão, a besta, a grande meretriz, o anticristo, o falso profeta, todos eles já estão aonde? No lago que arde como fogo e enxofre. Já acabou. Agora o assunto é com quem? Com aqueles que não participaram da primeira ressurreição, daqueles que não creram em Jesus Cristo. Vamos para o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, a salvação é pelas obras? Pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ser julgado pelas obras é questão de galardão. Mas agora diz o versículo 13: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Irmãos, a grande questão aqui é, não importa onde e como a pessoa morreu. Se ela morreu naufragada, se ela caiu de avião no mar, se ela foi incinerada, se ela bateu de carro, ficou retorcido no carro e morreu ali, se ela morreu numa explosão, se ela foi comida por animais ferozes, se ela morreu no hospital definhando com uma doença terminal, se ela de repente caiu numa caldeiraria na fábrica e foi completamente desintegrada ali em questão de segundos, não importa. A Bíblia diz que todos vão voltar. Esses mortos vão ressuscitar, que é a segunda ressurreição. Todos que morreram irão ressuscitar, mas irão ressuscitar para quê? Para a presença julgadora de Jesus. É por isso, irmãos, que aqueles que morreram em Cristo, ao ressuscitar, como eles vão para a presença julgadora de Jesus, se eles estão vindo junto com Cristo nos céus? Para que ser julgado, se eles já estão reinando com Cristo? A segunda ressurreição é uma ressurreição universal. Todos irão ressuscitar, aqueles que já morreram. E eles sim serão julgados, os que não experimentaram a primeira ressurreição, ou seja, que não creram em Jesus Cristo. E diz o texto que eles vão ser julgados, julgamento justo, julgado pelas obras. Eu e você, nós teremos a alegria de saber que todas as obras que nós fizemos, nós só podemos fazer pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos, se não fosse o Senhor. É por isso que eu posso entender o que diz o verso 14, vamos ler? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Espera aí, pastor, como que a morte vai ser lançada no lago de fogo e vai morrer? A morte vai morrer, como é assim? O que você entende disso? Porque quando se fala de morte e de inferno, você está falando da mesma coisa, o mundo dos mortos. E aí, a ideia que se tem do texto é exatamente o seguinte: a morte e o inferno sendo lançado, é como se a morte então fosse o estado da pessoa, ela morreu, e o inferno é o lugar para onde ela foi, ou seja, é o mundo dos mortos. Na cabeça de um grego, quando a pessoa morria, ela ia para o inferno, para o Hades, para o mundo dos mortos. Não quer dizer inferno de fogo. Por isso que o texto fala que o próprio inferno, ou seja, a morte não vai mais existir, acabou tudo isso, tudo vai ser destruído. Ou seja, vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Não vai haver mais a possibilidade de alguém morrer, porque as pessoas que estão com Cristo vão reinar com Ele. As que estão perdidas vão ficar para sempre no lago de fogo. Para que ter inferno e morte, se não vai ter mais ninguém para morrer? Se não vai existir ninguém no mundo dos mortos? Tanto o inferno quanto a morte também não vão mais existir. Ou seja, tudo será destruído no lago que arde como fogo e enxofre. Então separa as coisas. Inferno é uma coisa, lago de fogo e enxofre é outra coisa. Inferno é o mundo dos mortos, na concepção do povo helênico, do povo grego. Então, meus irmãos, quando a gente entende esse texto, a gente começa a compreender que não tem possibilidade alguma de existir salvação para Satanás ou para as pessoas que morreram sem Cristo, como prega os universalistas. Vocês sabiam que existia essa corrente de pensamento teológico? Universalista? Que no final de tudo, Deus vai dar um jeitinho brasileiro e vai arrumar um jeito e vai salvar todo mundo. E ponto final. Gente, isso é uma heresia. Isso não tem base bíblica. É muito claro o texto sagrado dizer que vai haver uma condenação eterna. E aí eu fico pensando quando eu olho para esse texto. Vamos para o versículo 15? Vamos ler juntos? Verso 15, por gentileza. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? No inferno ou no lago de fogo? No lago de fogo, que é a segunda morte. É por isso, meus irmãos, que aqui essa ideia do livro da vida não quer dizer que Deus tem um livro lá no céu, porque talvez a memória dele possa falhar. Isso era uma linguagem comum, porque naquele tempo em Roma, eles tinham exatamente um livro para colocar o nome de todos que eram convidados, que podiam entrar no banquete do imperador.
Aqueles que não tivessem o nome ali não poderiam entrar, eram jogados na cadeia. Quem você pensa que é para tentar entrar de penetra nessa festa? A ideia é exatamente o seguinte: olha, assim será no céu, no banquete do Cordeiro. Não vai ter como ter um penetra entrando ou pulando por um muro dos fundos, não tem como. Se não estiver no livro da vida, marcado com o sangue de Cristo, ele não entrará na vida eterna. Aqueles que não têm a sua vida registrada pelo sangue do Cordeiro, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. A pergunta que nós temos que responder nesta noite é: todos têm essa certeza da sua salvação? Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Se você tem essa certeza, não fique com medo deste tribunal, porque eu e você não vamos ser condenados mais. A nossa condenação já foi apagada pelo sangue do Cordeiro. Eu e você somos salvos. Eu e você, naquele grande dia, estaremos lá, naqueles tronos, sentados e vendo o Cordeiro de Deus, o Senhor da glória, na nossa frente. A nossa pergunta ainda continua de pé: aonde você passará a eternidade? Ah, pastor, eu acho que eu creio em Jesus. Não, não tem achismo. Ou você crê ou você não crê. Porque se a gente for pensar bem, até os demônios creem em Jesus. Porque eles sabem que Jesus existe. Só que eles não temem a Jesus, não adoram a Jesus, eles não servem a Jesus. Mas crer, até os demônios creem. Aí vem a segunda pergunta. Então, além de crer, você tem certeza de que Jesus é Senhor da sua vida? Você tem certeza de que você nasceu de novo? Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? Você tem certeza de que naquele grande dia você estará com o Salvador, co-regente com Ele nos céus? Você tem certeza que naquele grande dia, tudo que você fez aqui nesta terra culminou para a glória dEle? Ou talvez você acha que era convertido e não era. Como eu posso ter certeza, pastor? Eu digo pelo menos duas coisas para finalizar. Quem é convertido, quando ele peca, quando ele falha, quando ele é grosso com o irmão ou com uma irmã, logo depois o Espírito Santo faz o quê? Aperta o coração. E ele fala o quê? Você falhou. Você não deveria ter falado assim com ele, com ela. Você não deveria ter agido assim. Quando você peca, comete um erro, algo imoral, o Espírito Santo fala: olha o que você fez. Aí você se sente sujo: meu Deus, que vergonha, o que eu fiz? Senhor, eu estou envergonhado, Senhor, me perdoe. Automaticamente você sente no coração este peso. Isso é a ação do Espírito Santo. Louve a Deus quando você sentir tristeza diante do pecado. Mas se você é daquela pessoa que peca, continua pecando, e alguém vai falar: você não tem nada a ver com a minha vida? Você não paga minhas contas? Eu não preciso de igreja. Eu estou cansado desse pessoal de igreja que são fundamentalistas, esse negócio de Bíblia, isso não é bem assim, isso aqui é um livro humano. Todas as pessoas que depreciam a palavra de Deus, que menosprezam a igreja do Senhor, revelam que elas não têm o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não faz isso. Deu para entender a diferença? Então, se você é alguém que sente vergonha do seu pecado, louve a Deus, porque Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A minha oração é que Deus nos ajude para que possamos ouvir naquele dia: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que foi preparado antes da fundação deste mundo. Você está preparado para ouvir essa palavra de Jesus? Vinde bendito, vinde bendita de meu Pai. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de, como crentes em Jesus, participar da primeira ressurreição em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque agora somos novas criaturas. Não estamos mais mortos em nossos pecados e delitos, mas como diz a Tua palavra em Efésios 2:1, fomos vivificados em Cristo. Vivemos novamente. Isso foi a ressurreição, no dia que nos encontramos contigo. Agora, ó Deus, a nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Mas se por um acaso não for da tua vontade, que estejamos vivos para esse dia, temos a certeza absoluta que iremos participar da segunda ressurreição, com honra, com alegria, e estaremos contigo nos céus para todos sempre. Aqueles que estiverem vivos, com certeza, só participarão da primeira ressurreição. Por isso, ó Deus, humanamente falando, gostaríamos de ver esse dia sem precisar experimentar a morte. Mas o Senhor é o Deus da nossa vida e o Deus da nossa história. Dá-nos, ó Deus, coragem para agir como Paulo disse, ser fiel, guardar o tesouro, ter a certeza de que ele está guardado em Cristo e saber que o Senhor vai guardar até aquele grande dia. Como o Senhor disse para João, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos esse privilégio de sermos fiéis até a morte. E se o Senhor vier antes, nós teremos o privilégio de sermos transformados num abrir e fechar de olhos. O que nós queremos, ó Deus, é honrar o Teu nome. O que nós queremos, ó Deus, é viver em novidade de vida. O que nós queremos, ó Deus, é viver de fato uma vida na contramão deste mundo, mas uma vida que honre o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser amigos do Senhor sempre e inimigos do mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não para todo momento que o pecado vem trazer sedução sobre nossas almas. Ó Pai, nos perdoe se temos falhado em algum momento como igreja do Senhor. Nos perdoe, ó Deus, se temos falhado em nossos relacionamentos. Nos perdoe, ó Deus, se não temos sido bondosos, temperados no nosso falar. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento na nossa caminhada cristã temos desviado o foco da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos selou. Obrigado, ó Deus, porque Ele nos convence da justiça e do juízo. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre cada vida aqui nesta noite. E ajuda-nos, ó Deus, para que possamos guardar bem este tesouro, para que em breve possamos estar juntos, adorando, glorificando ao Senhor por toda a eternidade. Eu quero Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus Cristo, o justo juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos colocar em pé, vamos cantar. Quero agradecer aos irmãos que nessa jornada de muitos meses têm permanecido fiéis, mesmo num livro tão complexo como Apocalipse. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Tem sido realmente um desafio para mim preparar esses estudos, mas tenho feito isso com muito amor, com muito carinho, para o nosso crescimento espiritual. E agora nós estaremos caminhando para o capítulo 21 e 22, que vai estar encerrando este livro tão interessante, tão poderoso para a nossa vida. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Muito obrigado pelo apoio desta igreja que tem me dado para poder preparar esses estudos. Me perdoe se em algum momento eu falo rápido demais e nem sempre os irmãos podem captar o estudo que nós estamos transmitindo aqui para os seus corações. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ore por mim, ore por minha família, ore por esse ministério. Participe desse novo projeto aqui ao lado, da construção do novo templo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.